Ele achou que uma boa fórmula para narrar algo seria colocar o protagonista diante de um drama que o obrigasse a sair de casa, a separação. E acrescentou, sublinhando com giz, rodeando essas palavras com um círculo, que fez a lousa chiar. Desde Homero não se via nada assim, anotou Homero. O protagonista de O Conto do Graal deixa para trás sua mãe, seu refúgio nos bosques, e vai percorrer o mundo. Essa ideia da viagem do herói também está muito presente no romance de Dan Brown. De fato, foi um recurso que teve tanto sucesso na Idade Média que durante os anos seguintes não deixaram de aparecer imitadores. Todos escrevem sobre homens que se transformavam em heróis. A iniciação, escreveu na lousa, e que partiram em busca do sagrado. Heróis enfrentando inimigos e obstáculos para chegar, por fim, ao que o Graal representava. A prova, rangeu o giz. Rangeu o giz, instalou-se, dá até aflição de lembrar. Algumas dessas peripécias, por certo, inspiraram obras-primas da literatura universal, como Dom Quixote. Chess interveio, ou seja, o verdadeiro sucesso de um livro está em servir de modelo a outros? É um dos sinais mais equivalentes, querida. Lady Vitória se virou na direção dela e com um sorriso encantador. Lembre-se de Sherlock Holmes. Quantos imitadores do famoso detetive de Conan Doyle surgiram depois? Ou de Drácula? Será que Bram Stoker foi capaz de imaginar que seu personagem seria sequestrado por legiões de escritores e cineastas tanto tempo depois de sua morte? Será que ela olhou para Chess e baixou o tom de voz de forma teatral? Os senhores devem saber que imitar uma fórmula que funciona não garante o sucesso como escritor. Digam-me o caso de O Código da Vinci. Quantos emulos surgiram após se conhecer que Dan Brown havia vendido mais de 50 milhões de exemplares do romance? Dezenas, centenas, 1000 talvez, em todos os países? No começo desse século, as livrarias se encheriam de templários, sociedades iniciáticas, segredos perigosíssimos, relíquias poderosas. Lembram? O curioso é que todos esses livros tratavam dos mesmos assuntos que haviam feito fama de Chrétien de Troyes 1000 anos antes. A única diferença é que eram relatados com uma linguagem atual. Então, essa deve ser outra chave do sucesso. Eu me atrevi a interrompê-la. A linguagem. De fato, David, Lady Victoria comemorou com um gesto o fato de eu ter
rompido por fim o meu silêncio. É importante adaptar a linguagem aos tempos. O conto do Graal foi escrito em língua de romance para que todo mundo entendesse. Naquela época, as coisas sérias eram escritas em latim. O autor, porém, desafiou esse convencionalismo para alcançar tanto nobres quanto eclesiastes quanto plebeus. E ainda fez algo mais, algo muito mais transcendente, que escolher uma língua de romance para o seu relato. Sabe a que me refiro? Ninguém reagiu. Durante alguns segundos, a turma ficou muda. Ele inventou uma palavra. Respondeu batendo a palma, uma vez que, parecido a tantos outros na sua época, cunhou um termo que ninguém jamais ouvira, desde 1180. E com os séculos se tornaria universal. Foi ousado. Ele se atreveu a inovar, a tirar algo de dentro de si. Criou uma palavra e com ela um mito que parecia novo. Claro, o Graal, exclamou X, como se de repente a dama Charlotte regressasse à vida. Permita-me terminar a explicação, senhorita, cortou Lady Victoria, em plena exaltação. Chess Marian silenciou. Graal, prosseguiu. Grasal, graals. Era uma palavra que, de fato, ninguém havia ouvido antes. Um termo que, com os séculos, inclusive, transcenderia o contexto que hoje incorporamos ao vocabulário cotidiano. Uma expressão, desta vez de profunda contrariedade, desenhou-se no rosto do regente de orquestra, que até então permanecera calado e anotando. Ele havia tirado o paletó em mangas de camisa, deixando ver suas iniciais bordadas no peito. Sem sequer afrouxar a gravata, levantou-se da poltrona. Todos perceberam o seu aturdimento. Espere, por favor. Acho que está equivocada, Lady Godwin, acrescentou. Lady Victoria olhou para ele surpresa. O Santo Graal aparece no Novo Testamento, continuou Luís a encará-lo. Não foi inventado por Troyes. Lembre-se de que os evangelistas citam quando descrevem o episódio da última ceia? O senhor tem certeza? O regente franziu a testa, sério, desconcertado pela segurança com que a interlocutora mantinha-se a investida. Sim, claro, absoluta, respondeu ele por fim. A senhora já falou sobre o Graal antes nessas aulas e em nenhum momento pôs em dúvida a sua existência. Sua existência literária. Não, mas outra coisa é a sua existência como objeto real, como o cálice de Jesus. Ah, duvida disso? A pergunta soou como acusação. É claro que eu duvido. Ninguém provou que o Graal tenha existido além dos romances das lendas medievais.
Não permita que a sua formação religiosa nuble a sua razão. Isso é inacreditável, resmungou Luiz, remexendo-se desconfortável e dando um passo em direção ao centro do círculo. O fato de eu ter professado como beneditino não faz de mim uma pessoa irracional. É justamente a razão que torna difícil de acreditar que uma escritora que ama o mistério, como a senhora, agora fique tão cheia de si, dizendo que o Graal é uma invenção de um trovador. Lady Godman fechou os olhos, como se precisasse criar forças para rebater aquela acusação. Provavelmente não era a primeira vez que ela enfrentava algo assim. E por que é tão difícil acreditar, Luiz? Perguntou suave, quase gentil. O senhor acha que não estou sendo honesta ao compartilhar a minha conclusão com vocês? Luiz, o cavalheiro veterano daquele grupo expectante, não respondeu. Vamos fazer um teste. O olhar astuto de Lady Victoria se iluminou de novo. Se me faz um favor, pegue aquela Bíblia e busque para nós uma dessas passagens em que se cita o Graal. O maestro obediente se aproximou da estante que presidia da sala e pegou uma grossa Bíblia de sobrecapa vermelha, bastante gasta. Demorou um só minuto para localizar um fragmento do capítulo 26 de Mateus, no qual se relatava a instituição da Eucaristia. Examinou o texto e, quando se certificou de que era aquilo que precisava, recitou quase sem olhar para ele. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Viu? Bufou ao terminar. Aqui está, eu disse, mais de 1000 anos antes de Troias. Sua reação me pareceu mesmo veemente, mas Lady Victoria não se deixou abalar. Tem certeza? Perguntou ela, sem abandonar o tom paciente. Acho que deveria ler com mais cuidado. Ah, não? Aí não menciona o Graal. A palavra não é utilizada. Só diz tomou o cálice. Da mesma forma que diz tomou o pão. Refere-se a um objeto comum. Esse cálice é o Graal, protestou ele. Não, não é. A primeira vez que aparece a palavra Graal, Graal, soletrou. É nesse conto de Chertin. Não é nesse conto de Troyes, Troyes, não nas Sagradas Escrituras. Talvez para o senhor, cidadão do século XXI, que leu os livros da tradição arturiana, que viu filmes como Indiana Jones, A Última Cruzada, pareça a mesma coisa. Mas, caso li Contes do Graal, verá que em nenhum momento Troyes afirma que o seu Graal é o cálice ou copo que Jesus bebeu durante a última ceia.
Então, após buscar algo no livro que tinha acabado de nos entregar, ela se deteve em um parágrafo. Um grau entre ses Deus manes, une damoiselle tenote, qui avec les vali venot, belle et gent ent bim assemen. Quant ele fu lions entre a tot le grau que letin une sis grands claretes e vents, quis perdidentes les chandeliers, les châteaux como les elistoles, fontes com solas livres ou la lune. Após recitar aqueles versos em francês antigo, quase irreconhecível, claro que o meu francês aqui que eu falei não é um francês bom, não, pelo amor de Deus. Eu tentei falar francês aqui. Tentei. Me perdoem a falta um pouquinho de dicção às vezes, é porque não sou familiarizada com línguas estrangeiras, ainda não. Tá? Quase irreconhecível. E traduzidos para Jones e Chess, Lady Godman encarou triunfante o seu interlocutor. Esses versos provam mais uma vez como a nossa cultura costuma ser superficial. Nenhum verso do livro de Troyes chega sequer a insinuar que o Graal seja o cálice de Cristo. Fala de um Graal, um objeto comum, e de uma dama que o carrega. Bom, eu vou ler aqui embaixo a tradução do texto que eu li em francês. Tentei ler em francês, né? Uma donzela formosa, gentil, bem ataviada, vinha com seus pajens, segurava um graal entre as mãos. Quando ali entrou, com o graal que portava, fez-se tão grande claridade que as velas perderam o brilho, como acontece com as estrelas quando saem o sol ou a lua. Agora eu vou continuar aqui lendo. Fala de um graal, um objeto comum, de uma dama que o carrega. Diz que é formosa e se veste bem, e que desse objeto sai uma luz brilhante, e que dos candelabros ao redor, que pode curar o rei, e que acompanha uma lança de cuja ponta pareciam brotar gotas de sangue fresco. Um pouco mais. A senhora quer dizer, então, que o autor inventou a palavra Graal? Inventou os hobbits ou Mordor? Interpretou Chess, que processava a veloz toda daquela informação. Lady Victoria levou a mão no queixo como se avaliasse a contribuição dela, antes de responder. Prefiro dizer que é um caso parecido ao da palavra utopia, assinalou. Embora hoje seja um termo de uso corrente, foi inventado por Thomas More
no século XVI, para um romance em que ele criou uma ilha de governo perfeito, a Nova Atlântida, chamada assim. Como Maury, Chesterton cunhou um termo fantástico, adaptou-o para revestir as tradições e, com isso, revolucionou a literatura medieval.